Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser a mecânica da mente. Então eu vou falar aí sobre como a mente funciona, claro, desde a minha percepção, desde os meus estudos, do que eu venho percebendo. Então, como vocês viram aí no vídeo anteriores, eu procuro estar sempre a fazer essa análise com um pensamento lógico, né? Se faz lógica, se faz sentido. Então eu sigo, né? Me aprofundando e então eu trago nesse vídeo a mecânica da mente. E se você entender, né, o que eu vou passar nesse vídeo, já é um sinal de você estar transcendendo a mente, né? Ahn, então assim, transcender a mente, né? Nós achamos que somos a mente. Antes, deixa eu só falar como que eu trago esse tema, né? Eu estava meditando, então meditando vem, né, à mente vários temas que eu fico pensando ali, né, fica na nossa cabeça e eu acabo trabalhando o tema, né, falar sobre isso, então eu vou pensando cada vez mais nesse tema, então fui ali pensando e fazendo umas anotações, o nome, né, como deveria desenvolver esse tema. Então faz parte também, porque é da mente, né? É algo que vem na nossa mente. Então é algo que você há faixas vibratórias, então você se conecta com essas faixas. Nós estamos em todas essas faixas, mas vai ter uma ou outra que vai estar vibrando mais. E quando você silencia esse externo, né? Interiormente você consegue ouvir. Então é como você quer ouvir algum som. Opa, tem alguma pessoa, algo chegando. Então você silencia e consegue ouvir, né? Então todos nós estamos, né? Nós somos multidimensionais, então estamos em várias N dimensões, todas elas, na verdade, né? E só que você está vibrando, né, com mais com uma, menos com outra, e para você perceber isso é quando você silencia, você percebe todo aquele material, aquelas coisas que vem na mente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então você vai ter uma percepção, né, de com o que você está sintonizado, né? O que está ali no seu imediatismo, no teu campo mental. Então tudo isso faz parte desse vídeo, né? Então é esse tema que veio bem forte para mim estar colocando. E esse é o de você transcender a mente, né? Eu fiz algumas anotações, então quando eu vou estar olhando ali para o lado. Ahn, Transcender a mente. Então, entender essa mecânica. O simples fato de você entender já mostra que você já está no processo. Não tem como chegar aqui e falar faça isso ou faça aquilo, porque outro tema que eu vou falar é sobre livre-arbítrio, né? Eu até fiz a anotação. Um sinal que você está transcendendo a mente é você entender que não existe livre-arbítrio. Então, quando você começa a se aprofundar nesse entendimento, quando começa a fazer sentido para você, né? Quando começa a ser algo lógico, né, e você está transcendendo esse mental. Como eu coloquei em vídeos anteriores, o mental ele é como se fosse mais um sentido. Então eu vou trabalhar bastante isso daqui também, né? Então é isso. Eu marquei também ali o maior mistério. Então qual seria o maior mistério? Então algumas coisas a gente aceita simplesmente que não sabe, né? Não sabe. Então você vê, você toma nota. E o que é aquilo? Não sei, né? Então, isso aí você também transcende a mente, porque a mente ela quer controlar tudo, né? O ego ele quer ter a ciência de tudo. E tem coisas que está além da mente, né? Então você tem, por exemplo, a gente traça uma linha de caminho evolutivo. Então, para a pedra, o vegetal, que é o próximo reino, era um completo mistério, né? Então ela simplesmente não sabia, ela só sabia o que era ser pedra. Então, se ela fizesse alguma projeção futura da sua evolução, ela só mentalizaria pedras, cristais, tudo que é ali sólido, estático, né? Que não tem movimento. Então, ela só se veria nisso, em cores diferentes, formas diferentes, mas ainda pedra, né? Então, na mente, nós estamos no processo mental. Nós chegamos, atingimos nessa linha de evolucionária, mineral, vegetal, animal, hominal, mental. Então, a gente estamos nessa mente. E quando então, assim como a pedra, ela se identifica com a pedra, o vegetal com o vegetal, o animal com o animal, a mente com a mente. Então, nós achamos que não tem nada acima, né? Porém, nós fazemos parte de um processo natural
que faz com que o mineral evolua, com que o vegetal evolua, com que o animal evolua, com que o homem, com que o mental evolua. Esse evoluir é uma forma de dizer, ele está apenas se desenvolvendo. Por exemplo, uma semente que brota, cresce uma árvore, ela não evoluiu, ela apenas se desenvolveu. Ela apenas está, digamos, não cumprindo, mas sendo, representando o seu papel na natureza, sendo. Então, da mesma forma, o homem, a mente que tem ali o seu embrião, ela nasce, floresce, e nós apenas assistimos isso, né? E tem a próxima parte. Nós, que seria o maior mistério, né? Somos essa percepção de estar aqui neste momento, né? De ser essa pessoa, de ser esse mental. Então, é esse mistério, o que é o que nós somos, nós estamos nessa linha de evolução, que podemos chamar. Então, quando esse átomo, vamos supor, o primeiro átomo, a primeira partícula que você, digamos, encarnou, que veio a tomar forma no universo material. Então, você veio até a percepção de ser aquele átomo, aquele agregação de átomos, moléculas fazendo parte de um mineral. Então, pode ser que não tenha uma percepção como a nossa, que já é mental, mas sim tem uma percepção de ser. Né? E essa percepção de você um dia ser um mineral, você passou a ser um vegetal, depois um animal, até chegar no homem, hoje está na mente. Então, 8 ou 80, né? Apenas para traçar um parâmetro, né? De começo, o átomo, o primeiro átomo primordial, o 80 que seria o todo. Né? Isso levando em consideração o universo material, que é onde as coisas se manifestam. Então há essa percepção de estar no começo, de estar no pontinho, migrando para um outro ponto. Né? E nessa linha, hoje, nós estamos no processo mental. Né? E assim como a pedra ela só vê pedra como evolução, o mineral só vê como mineral, ele consegue ver o mineral ou vegetal, digo vegetal, ele só vê vegetal, então ele até consegue olhar para baixo e ver que existe pedra. Nós conseguimos olhar para baixo e ver os outros reinos, mas não conseguimos ver acima. Porém, quem já consegue, já está transcendendo esse mental, já percebe que há uma consciência que nutre o mental. Assim como o mental ele nutre a forma, né, as coisas se manifestam primeiramente no mental, como no campo das ideias, depois elas vão tomando forma, né, e vão tomando formas mais densas até a concretização. Por exemplo, quem faz uma obra de arte, vai lá e pega ali o mineral, esculpe, tem ali a forma. Então as coisas se manifestam desde o mais sutil. E nós vamos nos projetando, vamos dominando este campo. Né? E atualmente estamos trabalhando o mental. Né? E como nós estamos nesse campo, nós meio que paramos ali, nos fixamos ali achando ser apenas o mental, seres mentais e que não há nada além disso. Né? Porém, esse mental é nutrido pela consciência que permeia aí o malha mental em suas várias dimensões, né? E de onde nós extraímos as nossas ideias, né? Então eu não tenho pensamento, eu simplesmente capto o pensamento que eu já estou em contato com o meu corpo mental, está nesse malha, então ele vai captando. Então se a minha vibração, né, de acordo com meus corpos minerais, vegetais, todos esses reinos, está mais alta, vai captar um pensamento que está numa escala mais alta. Né? Então, por isso, quando você medita, silencia, primeiramente você vai ter aqueles pensamentos mais cotidianos, né? Porque é o seu campo mental imediato. Silenciou um pouquinho mais, você vai mais para o interior, vai começar a ouvir o seu corpo mais sutil. Então, aqueles passos que você está ouvindo, aquele barulho que você está ouvindo, você silencia para, né, como é instintivo. Qualquer animal ele faz isso, ele para a respiração para tentar expandir a sua percepção. Então, quando você vai meditar, você silenciou, você parou tudo. Então, com o tempo, é como aquela coisa fosse se serenando, você vai ouvindo mais o seu interior. E você, se seus corpos estiverem conectados, você vai ouvir esse barulho que está mais além. Se você conseguir silenciar esse barulho também, você vai sempre mais além. Né? Então, a meditação, por isso que ela é um exercício de silenciar. Às vezes a pessoa pensa que está começando a visualizar outras dimensões, tal, ela conseguiu, né, o máximo de meditação. Não, isso é só uma função. Né? É só um trocar o dial lá do canal para você, né, sintonizar outras, digamos, ondas mentais. Então, quando você se conecta a isso, você vai ter pensamento diferente.
Ahn, então, outra característica da mente, ela fica, a mente, digamos, a mente tagarela, ou a mente repetitiva. Ela sempre fica repetindo uma mesma coisa, né? Fica em looping, né? A gente diz looping, ela fica pulando, saltando, e aí volta com isso, salta de novo, né? Como se saltasse no tempo, volta, aí volta de novo, volta de novo. Então a mente, ela tem essa característica, e nesse ponto eu coloco a mente, né? Onde eu coloco a mente como mais um sentido. Então ela é somente mais um sentido. Nós temos os 5 sentidos, né? Então a mente, ela participa desses sentidos. Então, isto que a maioria das pessoas ainda não consegue conceber. A mente, ela é mais um sentido. Ela apenas te mostra, ela apenas te dá uma visão. Então, ela é semelhante à visão física. Eu vou fazer esse comparativo. Então, a visão física, você olha uma coisa, por exemplo, eu sempre uso árvore, né? Você olhou uma árvore, o que a visão ela vai te dar? Árvore, 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 porque você está olhando a árvore. Então, ela está ali, né? Então, por qualquer coisa que eu olho, eu já sou treinado para saber que é aquilo que eu estou olhando no momento, né? A coisa que eu vejo, vislumbro, tal, desvio meu olhar. Não quero ver aquela coisa, desvio para outra coisa, né? A mente, ela é igual, né? Só que ela funciona de forma diferente. Ela te repete, ela usa a memória, a lembrança, ela usa tudo isso. Então, quando você fixa o seu olhar mental em alguma coisa, é a mesma coisa de você olhar fisicamente, né? Eu estou olhando pedra, fica pedra, 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 a mente fica pedra, pedra, pedra. Então, se é alguma coisa que já aconteceu e você ainda está sintonizando aquilo, você está olhando mentalmente aquilo. Então, ela fica repetindo. Tá, 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 tá. Então, às vezes você pensa em falar com alguém, você pensa numa pergunta, ela fica em looping naquela pergunta, tá, 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 né, repetindo aquilo. Ou uma coisa que você fez, ela fica repetindo. Uma coisa que aconteceu com você, que são os traumas, ela fica repetindo aquilo ali, né? Por quê? Porque você está olhando para aquilo, né? Tem formas de sair, né? Como eu saio desse looping, né? Dessa coisa de ficar repensando. Isso é normal, porque você está olhando para aquilo, então a mente fica em looping. Então é uma forma da gente, que a gente chama de evolução, né? Eu não preciso ficar pensando numa coisa 1000 vezes, basta uma só, eu já sei, né? Então como fazer isso? Pelo menos reduzir, né, isto. É uma mente mais treinada, de você olhar uma vez só, você já sabe o que é, né? Você vai olhar uma imagem, você olha, analisa, opa, já sei. Às vezes a pessoa tem que olhar um pouquinho mais, né? Então a mente é semelhante, você tem que olhar, analisar, só que a mente, como a gente não sabe desse funcionamento, a gente fica ali em looping. A gente não sabe dar o próximo passo de análise e tal, né? Então por isso que muitas pessoas procuram, por exemplo, nos traumas, um terapeuta para ajudar a identificar aquilo, né? Então a função da terapia, ela vem isso, você ajuda a identificar, você não dissolve, não desfaz nada. O passado já é como um filme, aconteceu, você não muda. Você pode compreender, e eu compreendo no agora. Então eu olho, tal, então eu compreendi, então eu tiro, eu paro, eu tiro aquela energia dali, porque é pela energia que a gente sintoniza, né? Então se você viveu algo traumático, tanto é indiferente, tanto nas boas vibrações, tanto nas vibrações ruins, a gente tem esse looping, né? Para as coisas boas você fica em looping, fica pensando só naquilo, tal, né? Você gosta de uma pessoa, você fica o tempo todo pensando na pessoa, né? Por mais boa ou ruim que seja, a mente tem esse comportamento de looping. Então a gente precisa transcender e ir além disso. Então o terapeuta, ele ajuda a identificar aquilo, e o que vai realmente te ajudar com isso é o conteúdo, né? O que nós temos na nossa mente, o que nós temos, eu faço ali uma analogia com o HD. O HD é onde a gente guarda as informações no computador, né? Então, se você está guardando muita coisa de nível 3, né, dessa dimensão mais densa, ela vai criar aquela energia que vai te conectar com aquelas coisas. Então você vai ficar em looping naquelas coisas. Então quando vem uma coisa ruim, a pessoa fica em looping naquilo. Então a mídia, a Matrix, ela usa muito isso com as notícias ruins, com as coisas ruins que acontecem. Então ela te joga um tema, tal, e o mental coletivo fica em looping. Então todas as pessoas ficam falando só daquilo, repetindo aquilo. Às vezes você vê uma situação, você fica pensando, você se coloca naquilo e fala, olha, podia ter feito de uma forma diferente. Você fica pensando só naquilo,
né? Coisas que nós fizemos ou coisas que os outros fizemos, como poderia ter feito. Quando você entender que não existe livre-arbítrio, isso é como um filme, só poderia ser daquela forma, né? Não existe o diferente, né? O diferente a gente apenas é a nossa mente brincando, né, de fazer escolhas, né, brincando de livre-arbítrio. Então é a mente ainda presa no degrau da mente. Então, como eu falei, 880, o grande mistério, o maior mistério que somos nós nessa linha, né? Hoje um dia nós somos o mineral, depois o vegetal, depois o animal. Hoje nós estamos aqui seres mentais, então pensando, raciocinando, né? E são como degraus. Nós pulamos, paramos no outro, depois paramos no outro e ficamos um tempo, né? Um tempo vivenciando, experimentando aquela faixa que nós paramos. Então, né? Uma característica desse caminho, desse grande mistério que nós somos, que paramos, né, e achamos que somos isso, uma característica do caminho, característica da visão. Então, por exemplo, não existe isso de menos evoluído e mais evoluído. Nós somos o todo, né? 8 ou 80. Nós somos o 8 e somos o 80. Somos esse todo. E temos essa percepção de estar trilhando, né? Seguindo ou assistindo o filme que segue, que denominamos como caminho evolutivo. Mas nós já temos todo essas etapas. É mais ou menos, fisicamente, quando eu vejo uma escada. Então, isso é para você aprender a não ter pressa, a não se julgar achando que deveria estar fazendo uma coisa, que é a coisa da mente, né, que ela acha que tem escolhas, acha que faz isso, então você acha que deveria estar fazendo uma outra escolha em vez do que você já está fazendo, né? Na verdade você não faz nada, você é como uma semente que foi plantada e depende do todo, porque você é o todo para crescer e florescer. Então se bater o sol, você cresce, se regaram, se choveu, você cresce, se não, você fica por mais tempo ali, né? Mas por que eu acho que estou fazendo algo errado? Por quê? É porque você está usando a mente de forma errada, né? Então a mente ela é mais um sentido. Então, fazendo uma analogia com a visão física, quando eu olho uma estrada, eu vejo o ponto que eu estou nessa estrada, 8, e vejo o final, até onde a minha mente alcança. Eu já tenho inteligência para saber que a minha mente alcança até um certo ponto e que há mais além deste ponto. Então essa mesma mecânica você se aplica à sua mente. Eu posso vislumbrar até um ponto evolutivo, mas eu sei que ali não é o final. Tem um infinito. Então mesmo que eu tenha uma estrada, pode ter outra estrada e outra estrada, infinitas estradas. Acabou a estrada, eu solto para outro planeta. Tem um universo, o universo é um infinito, né, fisicamente. Então evolucionalmente, interiormente, esse grande mistério que nós somos, também, né, o maior mistério. Então essa percepção, quando você olha um caminho, quando você olha uma escada, né, eu vou subir uma escada, então a gente tem ali um parâmetro de ascensão. Eu vejo o último degrau, eu vejo o topo, porém eu tenho que ir degrau por degrau, né? Então, para mim, é lógico, eu estou acostumado, é natural, porque eu já estou vendo, eu sei que eu vejo a minha matéria física, sei que eu só posso subir degrau por degrau, né? A mente, a mecânica é a mesma, só que ela não percebe isso. Você já vê o ponto lá em cima, né? O último degrau, vamos supor, do caminho que você evolutivo, você já vê o último, né? Até onde a sua vista alcança. Então você acha que já deveria fazer coisas para se esforçar para estar lá. Ela não percebe que tem que ir um por vez e não percebe o seu momento presente, o degrau que você está nesse momento, né? Que você tem que subir, aí você se estabiliza, sobe outro, estabiliza e vai subindo, né? Então a mente como uma visão, ela vai sendo usada para ver o momento que eu estou. Então às vezes tem passos que eu quero dar e não consigo, porque eu quero já pular lá para frente. Então essa subida com a mente é como se você fosse um alpinista, né? A gente sobe um degrau e fixa ali uma estaca e se amarra na corda. Aí eu tenho a segurança, eu me estabilizei naquele lugar, né? Ali eu já conquistei, né? Não há, é como os espíritas falam, não existe involução, tudo é evolução, né? Então eu subo mais um,
fixo ali outro degrau, tal, subo outro, fixo ali, tal, me prendo. Por que eu estou me prendendo? Porque há o risco de queda, né? E essa queda, esse grampo que eu fixei lá, é o ponto que simboliza onde eu já cheguei. Então acontece o que? Às vezes eu tento, né, dar aquele salto, tá, mas eu fixo, só que foi demais, né? Eu pego e caio. Caiu, eu estou preso. Aí o que acontece? Eu vou subir, só que agora eu tenho mais facilidade porque eu tenho uma corda, né? Então, eu caindo, deu a impressão que eu ia evoluir, né? Que eu andei para trás, né? Que eu fiz escolhas erradas, né? Aí vem a mente que acha que fez escolhas erradas. Não, foi só um caminho que você estava trilhando. Aí você viu lá na frente, né? A mente, opa, né? Que você, que nem uma criança, ela vai andar, ela vai aos poucos, ela fica em pé, desequilibra, então vai aos poucos aprendendo. Então esse caminho também é aos poucos. Então nós temos que saber reconhecer o nosso momento presente. Então isso que a gente chama de erro, né, é apenas a mente achando que errou. Mas não, só uma reta. Então você tentou fazer uma coisa, é normal uma criança ela desequilibrar e cair. Então mentalmente nós achamos que estamos, né, tomando decisões, nós fazemos coisas, desequilibramos e caindo, mas o todo dando circunstâncias para esse processo de crescer, de brotar a semente e florescer ali a árvore, a floresta, né? Então acontece isso. Você está num ponto, mas já fixou, já garantiu o seu lugar, né? Não é bem, mas o seu ponto de evolução, até o lugar que você já alcançou, está garantido, né? Então nós estamos só pegando a corda, já é bem mais fácil subir com a corda. Então chegando lá, né, nós vamos fazer aquele esforço. Então você fica parado porque aí vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que analisar, então vai ter que vivenciar bastante, né, o momento que você está. Então o momento é o mental, então estamos vivenciando muito isso, né? Estamos vivenciando a Matrix, que te dá noção do que é o mental, que te obriga a usar esse mental, que ela vai contar um monte de mentira, porque se tudo for verdade, você simplesmente vai nem perceber que está naquele caminho. Né? Vai ser como qualquer outro reino, simplesmente que vive, expressa, né? Que seria o natural, mas tudo é natural, né? Então colocamos esse desafio da Matrix da mentira para obrigar a falar, olha, você tem que pensar, tem que usar essa cabeça, né? Mas não é uma coisa que nós fazemos, nós apenas percebemos, porque a Matrix está ali se opondo, meio que se opondo a isso. Matrix é mentira, né? É a mentira, então ela simboliza a mentira. Então você tem que, a sua mente começa a trabalhar e descobrir que, opa, a verdade é outra, né? Então você vai se tornando consciente. Só que aí você se prende no mental achando que é o mental, né? Não percebe que todas as informações vêm de cima, vêm de um outro reino, né? Então não tem involução, né? Cada pessoa está nos seus caminhos de acordo com processos energéticos de cada ser, de acordo com cada ser é. Como nós somos multidimensionais, né? Cada pessoa é um universo, né, individual, separado, tem vivências, tem um caminho diferente, né? Então nós vamos ter vivências, vamos ter unidades, pessoas diferentes vivendo aí. Então cada uma no seu processo. Então aqui, né? Transcender a mente, quando você esse transcender, você percebe que não é a mente, você percebe que não existe livre-arbítrio, né? É tudo um processo ao qual você começa a vislumbrar, você vê onde está o seu personagem, que degrau está o seu personagem. Então, você percebe que o que vem à mente é esses loopings, né? Então esse looping vai ter tanto na looping a repetição, né? A mente está agarelando e repetindo com ela mesma. Você vai ter tanto nas camadas mais densas. E qual que é o problema da camada densa? Ela não é ruim. O primeiro degrau não é ruim. É um passo, é um momento presente. Ele é perfeito, né? O que dá a impressão de ser ruim é porque nesse momento aqui a gente experimenta isso, vamos supor, de seres, né? Um jogo que foi criado aqui de predação, né? De um come o outro, né? Um explora o outro. Então, o que a gente chama de maldade. Essa dimensão mais densa, como que ela é a mais fácil de subir, é o primeiro degrau, né? Então qualquer um consegue subir e alcançar.
Então tem muita gente nova brincando com essas coisinhas, né, que a gente chama de mal. Então o que dá a impressão de ser ruim, mas não é da natureza assim ruim. Então, por exemplo, a analogia que eu faço é com a água. Você está aqui, você está no ar, então o ar ele é bem sutil, ele é bem mais leve que a água, e a água ela é bem mais densa. Então quando você vai para a água, você fica mais preso, você consegue se movimentar menos, né? Porém é ruim. Você sabe nadar, você brinca na água, você se diverte, né? Então é natural, não tem nada de denso. Agora se a água tiver povoada de tubarão, de não sei o que, de maldade, de pessoas que vai te puxar seu pé lá para baixo, vai te afogar, aí vai ser visto como uma coisa ruim, assim como a terceira dimensão, segunda, tal, as dimensões mais densas são vistas. Então não é o lugar, não é a região, é quem está povoando isso, que faz essas coisas, que dá essa impressão de ser ruim, né? Então você tem, vamos supor, tem o ar, que é livre, né? Você está aqui, mas você se diverte mais na água, né? Você tem um corpo físico denso, então vai gostar às vezes mais da água. Então talvez a gente estamos limpando, né, isso aqui para ser divertido também. E tem o que é mais denso, que é a água, a lama. Então a lama você fica mais preso ainda, né? As dimensões mais densas, elas representam então um risco maior, porque na água você pode se afogar. Mas se você domina, sabe, é um ser consciente, aquilo não representa mal nenhum para você, perigo nenhum, né? Agora, ser inconsciente, ele cai, ele fica preso nos umbrais, né? Então a lama, que é ainda muito mais densa que a água, eu nunca me emergi num poço de lama, mas, né, as pessoas usam para spa, para terapia, então assim, é extremamente relaxante, né? Então se você é plenamente consciente, você vai se afundar na lama, aquela lama ela tem até curativo, né? Tem poderes curativos, ela desintoxica, ela limpa o organismo, ela extrai as bactérias, né? Porque nós temos colônias de bactérias no nosso corpo, né, que vêm até a pele para respirar às vezes, né? E se você estiver na lama, ela passa direto, né? Porque ela não vê o limite. Quando ela chega na pele, ela vê o limite. Então, vamos supor, se você tem muitas bactérias, colônias de bactérias vindo para a pele, vai aparecer manchas, né? Por quê? Porque elas estão vindo para respirar. Aí a pessoa faz o quê? Ela passa ali o creme, né? Aquelas bactérias se assustam e volta para lá para dentro. Então, ela vai manchar o interior da pessoa. Então, se está vindo para a pele, é porque, opa, é um sinal de que tem alguma coisa errada no meu corpo, né? Então, alguns tratamentos naturais envolvem você cobrir, fazer compressas de argila, né? Porque aí a bactéria vem, ela pensa que é a continuação do corpo e passa para a argila, né? Aí se retirando, ela está indo embora. Então é uma forma. Então a lama, ela tem o poder curativo dela é isso também, da argila. Então as pessoas vão lá, se emergem, então, né, tá eliminando essas bactérias, né, essas colônias, né, de vírus, de qualquer coisa. Então é extremamente agradável qualquer coisa, qualquer degrau que a pessoa esteja, né? Porém, se é uma pessoa que não tem consciência, que não sabe lidar com a coisa, a lama ela vai se desesperar, né? Ela está ali na lama porque ela vai ver o corpo, não consegui me mexer, não consegui me mexer, e afunda e morre. Então é mortal, né? Então as dimensões mais densas, sem consciência, é mortal, leva à inconsciência. E nós estamos emergindo dessa consciência, porque talvez nós mergulhamos sem consciência nisto, né? O nosso meio que, embora é impossível, mas nós demos uma forma de desconectar, meio que dá uma nublada no sinal nosso com a consciência. Então nós caímos aqui e, como se tivesse caído na lama sem saber o que faz, a gente acaba afundando, ficando no escuro, né? E estamos experimentando este processo de sair, né? De emergir, né? Então essa é uma parte importante desse 880. Então você tem que saber reconhecer o seu degrau atual. Então não é porque eu estou vendo lá na frente. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar lá no passado, eu vi viver de luz. Eu acho que muitos já passaram por isso, né? Você ver algo, ver uma prática e falar, nossa, eu tenho que fazer isso, né? Na questão da alimentação, eu vejo que o degrau final que eu gostaria de alcançar aqui seria o frugivorismo, não é nem o viver de luz. No corpo desse denso assim, não, né? Corpo que ele tem todas essas características de ingestão, né? Ingestão, eliminação. Então é natural que você ingere algo, né? Que você coma, né? Não que você viva de luz num corpo que é feito para comer, né? Então a minha lógica me indica que o alimento natural
para este corpo seria frutas. Por quê? Porque eu tenho o paladar que me indica o que eu devo comer. Comer na forma natural, porque se eu pego um alimento e eu preciso alterá-lo de alguma forma, já não é natural. Então eu já me vejo mais naquele processo tipo dos animais. Então cada animal, ele busca o seu alimento de acordo com o paladar. Então o animal carnívoro, a carne para ele é como se fosse ali uma fruta, pensa uma melancia bem suculenta, né? Uma manga, né? Aquela fruta madurinha, né? Que você come, nossa. Então a carne deve ser aquilo para ele, a carne crua. Para nós jamais, a gente não consegue ingerir aquilo cru, é cru, né? Causa náuseas, né? É indigesto, não dá, né? Então, pelo caminho lógico, nós deveríamos nos alimentar apenas de frutos, né? De frutos e quanto mais você se aproxima dessa alimentação, você vê que você vai precisar ingerir menos alimento, né? E a pessoa vai ficando mais saudável. Claro que é todo um processo que esse corpo precisa se reabilitar a isso, né? Porque nós fomos alterados pela Matrix. Então, eu olhei para frente e vi que, nossa, ali é onde que eu gostaria de estar. Então, mas é como você vê ali o degrau e já querer pular. Não, você tem o seu momento, né? Então você tem que olhar para o seu personagem e reconhecer, não, esse personagem está naquele momento. Se eu tentar ir além, eu vou cair. Eu vou cair, não vai ser legal, né? Porque a minha energia está mais nesse ponto. Eu vou supor, hoje eu sou vegetariano, então ainda, embora procure eliminar alguns produtos de origem animal, ainda de vez em quando faço ali o uso, né? Então assim, para esse mundo, claro, o frugivorismo, e depois, quando tiver outro mundo ou em outros corpos, viver de luz sem problema. Mas há pessoas que já conseguem fazer isso, né? Viver de luz aqui porque é o seu multidimensional, é possível. Então, quando nós vemos algo assim, nós já queremos, né, alcançar. Nossa, eu quero ser o Mestre Ascenso, né? Porém, é esse 880. Eu já estou em todos esses pontos, né? Mas eu tenho que me reconhecer qual é a minha função agora. É como aquele arbusto, né, aquela árvore que está crescendo, eu já olhar o jatobá e já querer ser, né? Calma, vivencia o teu agora, né? É a tua mente que fica te lançando porque ela tá na Matrix. Então a Matrix ela traz essa loucura de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser perfeito, né? As religiões elas trazem isso, da punição, se você não fizer vai ser punido. Não, eu não tenho escolha, eu só estou seguindo um caminho que é natural, né? Então você transcender a mente, você vai começar a perceber isso e vai começar a usar a mente como o sentido que ela é, né? E esta visão, a visão mental, ela transcende as dimensões. Então fisicamente eu tenho sentidos físicos que enxergam apenas a terceira, mas a minha mente ela enxerga o multidimensional, ela vê todas as dimensões a que eu estou. Então basta eu me silenciar para captar as dimensões, o que ela está vendo nos campos mais sutis, o que está inundando agora os campos mais sutis. Então quem meditar agora vai ter essa sabedoria, porque essa sabedoria está ancorando. Essas energias estão sendo liberadas. Então eu ouvi recentemente que está acontecendo o degelo, né? Então está descongelando muitas áreas. Então o frio, ele representa o quê? O congelamento. Então no frio você fica ali tudo encolhidinho, né? Recluso, não quer nem sair, não quer fazer nada. No calor, a coisa floresce, expande. Então, muitas energias de épocas de luz aqui na Terra, né, de civilizações avançadas, estão congeladas no gelo, né, principalmente da Antártida, nesses lugares, né, que estão sendo muito explorados, áreas militarizadas, porque eles querem chegar primeiros a esses lugares e roubarem, se apossarem, né? É esse ato de predação da Matrix, é o que o militarismo representa, é o que os governos, que os sistemas representam. Então eles estão lá e proíbem que nós tenhamos acesso, né? Porém essa energia ela é liberada de qualquer forma. Então quando acontece o degelo, né, essas energias vão sendo liberadas, né? Eu não sei se realmente se dá isso, porque ao meu entender a energia está vindo mais de fora, está provocando tudo isso. Mas se tem, também é lógico, né? Está descongelando, pode descongelar a energia também. E nós estamos captando tudo isso, né? Como são coisas que já aconteceram aqui na Terra, é mais fácil de você captar. Então, quem silenciar hoje, né, medita, se foca mais nesses assuntos, vai ter mais percepção disso. E vai vir a sabedoria que isto tudo contém, né? Então, eu acho que eu pulei, né, que eu estava falando, tipo, a mente e looping. Então, a mente ela pode ficar em looping nas
dimensões mais densas, então vai ficar pensando só coisas do dia a dia. Então aconteceu um crime e as pessoas, ai, tomar cuidado. Então aí tem toda aquela coisa, né, de medo, né, de frequência do medo. Tem que tomar cuidado com isso, aquilo, né. Então a mente fica em looping naquilo. E fica pensando nas coisas do que aconteceu no dia, fica pensando no que aconteceu com você no passado, fica pensando no que pode acontecer com a pessoa que você gosta, com você mesmo, né. Fica em looping, né. Então esse é um comportamento, por exemplo, de uma pessoa com Down, né, que tem um mau funcionamento baixo, porque você olha uma coisa, uma figura e fica naquela, né, olha a árvore, fica árvore, árvore, árvore. Então você olha a criminalidade, criminalidade, corrupção, corrupção, né, fica só naquilo, né. Então perceba a mente fazendo isso. Então, transcender é você perceber. Então, você percebe que sua mente ainda é deficiente. Então, ainda se cai nesses esquemas. Então, todos nós caímos. É normal. Né? Faz parte desse desenvolvimento. O que te ajuda a mudar isso é o que você coloca no seu HD, como eu estava falando lá atrás. Né? Então, para a maioria, para a massa, elas estão colocando a informação que a Matrix passa. Através das mídias, através da TV principalmente. Então ela está absorvendo, ela está enchendo o seu HD quase 100% daquele tipo de informação. Então não há espaço para ela vislumbrar e trabalhar com outra informação, com outra coisa. Então quando vem uma informação desse nível, por exemplo espiritual, que está muito além, não tem o espaço ali. O espaço é mínimo. Ela tem que começar a permear algo e criar um espaço para que aquilo se amplia, para quando chega algo de fora, ela tem um material para entender aquilo, né? Então é por isso que a maioria começa nas religiões mais básicas, então vai começando a nutrir aquilo e vai desenvolvendo, né? Aí passa para as religiões que tem mais estudo, que já pede para ela ler vários livros, para ela ter conteúdo, para ter material. E o que aquilo vai fazer? Aquela informação que ela recebia na Matrix, que era quase 100%, ela começa a receber uma informação espiritual que ela sai buscando fora. Lembrando, ela não está buscando nada. A vibração faz com que aquilo chegue até ela. Primeiramente na mente, que é o mais sutil. Então lhe dá a ideia, a necessidade de buscar algo. Se ela registra aquilo vai crescendo, chega uma hora que ela não aguenta. Ela tem que buscar algo, ela desesperadamente vai até algo. Aquilo começa a causar ruptura, né? Começa a se manifestar até fisicamente, provocando acidentes que fazem com que ela saia daquele caminho louco que ela estava para procurar um caminho mais sutil. E é onde que aquela informação consegue entrar, né? Que aquela energia de fora consegue entrar e permear, né? Então, aquilo que era quase 100% Matrix vai sendo permeado por uma outra coisa, por um outro conhecimento, um conhecimento da alma, que é a alma que traz, né? Você não é o que busca, você é o que está sendo buscado. Então, o todo está nutrindo e te buscando. Você é apenas um processo nessa natureza, né? O grande mistério. Você é aquele que tem a percepção de estar trilhando algo, né? Então, aquilo vem de fora, né, e se manifesta nos seus corpos interiores. Aí você busca. Então, quanto mais você buscar, mais conteúdo você vai ter além da Matrix, né? Então, antes de você ver ali futebol e novela, vai ver um conteúdo, não é nem estudo. Hoje eu assisto, por exemplo, só vídeos de pessoas falando de espiritualidade, de contatos, de informações que vêm de fora, né? E não é um estudo. Então, da mesma forma que a pessoa está vendo futebol e novela, eu vejo esse outro tipo de informação, que é o que traz a minha atenção, é o que me nutre, é o que me encanta ver, né? É o que me encanta conversar, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, é naturalmente, não é o que eu quero fazer, eu faço porque é natural, né? Então, aquilo vai ocupando aquele espaço que era do futebol e novela. Ele não é apagado, ele não é deletado, ele continua lá. Acontece que o seu HD, que era ali de 100 mega, ele passa a ser 200, tal, né? 1 GB, 2 GB, 3 GB, ele vai aumentando para comportar informação nova, porque você é o todo, você não está encolhido, você está expandindo. Né? E quando você vem, a sua atenção é atraída para essa informação de fora, que vem do interior, ela expande para acolher essa informação. Então você começa a expandir. E aquela informação que ocupava 100% lá ali de 1 GB, agora você tem 1 tera, ela é 1%. Então,
o que você está vibrando? Você está vibrando lá os 99%, que é o novo que você colocou. E se você não está na mente, você sabe que você tem espaço para ampliar. Você está na nuvem, né? Como se fala agora ali, né? Salvar na nuvem. Então a nuvem é o todo. Então você é a nuvem. Então não há limite, né? E é onde você aceita que há coisas que você ainda não vislumbra, porque eu vejo até certo quilômetro. Dali para frente eu não vejo. Não significa que não existe. Então, fisicamente, eu sei que aquilo não significa que não existe. Claro que eu sei que tem mais coisas além, que eu não vejo. Então, quem está ainda no processo mental, ela fixa ali um caminho evolutivo e acha que aquilo é o final. A ascensão é o final. Né? As igrejas, se batizar e servir é o final. Não. Quem pensa assim é porque está ainda na mente. É como mineral, que acha que é só pedra, é como vegetal. Então não está nem um pouquinho diferente dos reinos anteriores. Ele está enfaixado no momento atual. E é natural. Não é nada de errado nisso. Então o tempo vai fazer com aquilo, aquela semente se rompa, né? Aquela casca se rompa aí, né? Brote, né? Dê continuação. Ou seja, é a natureza cósmica. Então, o sinal disso, você vai sendo nutrido dessa informação. Queira você busque ler, estudar, ou quando você parar ali, aquelas coisas vão vir na mente e você não vai conseguir pensar em outra coisa. Como nós temos aí aquele 1% ainda de Matrix, às vezes nós vamos pensar assim em coisas ruins e vai ficar em looping. E você vai lá e vai assistir. Então é normal, é natural, porque nós estamos em todos esses processos, né? Só que a maior parte do seu tempo vai ser permeada pelo que mais tiver no seu HD. Né? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa mecânica de funcionamento da mente. Ela capta o que está acontecendo, a visão do que você tem no seu HD, do que tem na nuvem, das faixas em que você está, do que está sendo mandado pelo todo. Então a Matrix ela manda muita coisa, mas às vezes o seu HD está ali 99% de material exterior, então você não fica nem sabendo o que está acontecendo. Aquilo nem te afeta. É como se você tivesse mudado de dimensão. Então você vê, então uma coisinha que é um pesadelo para as pessoas, que elas temem, temem o final do mundo, temem a morte, temem a criminalidade, temem a corrupção, temem tudo isso. Para você estar ali 1%, aquilo não te incomoda. Você é levado ao entendimento de como a Matrix funciona. Então é como o Osho fala, né? Rebelde não é quem luta contra uma coisa, não é quem luta contra um sistema, é quem percebe o jogo e pula fora, né? Então assim, pula fora, aquilo não faz mais parte de você, né? E para mim é caminho lógico. Por quê? Você tem mestres ascensos, você tem seres que são, digamos, divindades. Por que eles não vêm interferir aqui? Não é problema? Eles poderiam chegar aqui e mudar? Mas não faz parte da realidade deles. Eles simplesmente estão em algum lugar, ou estão no todo, simplesmente sendo, florescendo, vibrando. Aí o que você faz? Você faz parte dessa vibração, então você capta essa vibração, capta o conhecimento que eles sabem de como as coisas funcionam. Só que a princípio o mental ele faz o quê? Ele toma conhecimento do que acontece aqui, então ele reage. Então ele reage contra, tem que acabar com isso e tal, mas é coisa do mental. Né? Quando você se dá conta do processo, aí você continua se nutrindo do conhecimento que te levou àquele despertar sobre essas coisas e você continua indo além. Né? Claro, como alpinista, às vezes fixa, cai, só que aí você vai para subir, você sobe mais fácil. Né? Então por isso muitos têm uma evolução mais rápida, né? Uma forma de dizer, mais rápido do que o outro. Né? Às vezes você consegue fazer um processo muito mais rápido do que a outra pessoa. Falar, nossa, eu consegui tão fácil porque a outra pessoa não consegue. Porque você está com uma corda lá. Né? Como somos todos, né? Todos nós temos o pé lá em cima. Só que alguns já vivenciaram, outros não. Então, principalmente os buscadores das sementes estelares, né? Tem muita vivência. E não tem como você olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa é isso ou aquilo, porque... Né? Aqui cada um escolhe um veículo. Por exemplo, você pode ter um corredor de Fórmula 1, né? E uma pessoa normal, né? Que não corre, não é piloto de nem nada. Então vamos fazer uma corrida.
Aí vai o piloto lá de Fórmula 1 e escolhe um kart. Aí você escolhe um carro normal. Quem que vai ter vantagem? Quem está com carro normal, né? Então às vezes, então não tem como julgar, não tem, a gente apenas olha com a mente, às vezes, opa, minha mente está meia, minha visão, aí ela tá meio, eu sou meio míope, então não estou enxergando bem. Então eu tenho que ter essa percepção mental também. A minha mente, ela ainda não está na sua perfeição máxima. Eu não tenho ainda uma clareza, uma visão perfeita. Então eu tenho que me olhar e saber o que eu sou, saber o meu momento, saber que degrau que eu estou. Então ali eu me estabilizo e caminho mais tranquilamente, né? Então, o piloto de Fórmula 1, ele vai levar desvantagem. O piloto normal, com um carro mais rápido, vai levar uma certa vantagem. Mas se você olhar, você vai ver que o carro, ele come mais zebra, né? Não tem aquele circuito perfeito. O que está no kart, que está lá atrás, que leva desvantagem, ele está fazendo o circuito perfeito. Ele freia na hora certa, acelera na hora certa, não tem gasto desnecessário. Então você olha uma pessoa, você vê que ela está equilibrada no que ela é. Você vê um animal, por exemplo, o animal está equilibrado no que ele é. A natureza estando equilibrada no que ela é. O vegetal estando equilibrado no que ele é. Né? Então você olha as pessoas e você vê, você tem uma certa percepção do piloto que está ali dentro. Aí você vê o físico da pessoa, aquela pessoa tem problemas físicos tais, mas ela está equilibrada com o veículo que ela tem, ela está fazendo uma digeribilidade, ou seja, dirigindo de forma perfeita, com as condições que ele é dado. Então pode significar que tem um piloto muito experiente ali dentro, né? Então se você é perfeito, nada mais, nada menos que é a sua obrigação caminhar de forma perfeita, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu tentei, né, tento passar nesse vídeo, que é a mecânica da mente, como a mente funciona. Eu fiz uma busca no meu canal para ver se eu já falei sobre esse assunto. Então eu falei ali sobre mente, né? Como que funciona o pensamento, um vídeo de 2004. Mas é um vídeo meio antiguinho, então acabei não assistindo, né? Mas é algo semelhante. Na época eu falei como que ela funciona, acho que nas vibrações, né? De acordo com como você vibra, de acordo com você olha seu corpo físico, você tem os chakras. Então as pessoas que estão nos chakras mais básicos, né, como o primeiro, segundo e terceiro, ela está na vibração mais da Matrix, que é 1, 2, 3, né, Matrix. Então você fica mais naquela informação mais básica, que envolve sexualidade, né, que tudo na Matrix é sexo, né, tudo gira em torno do sexo, tudo você faz é para conseguir sexo. É inconsciente, porque não chegou na mente ainda, então é mais pelos instintos animais, né, o 1, que é o individual, ele quer tudo, ele quer para si. E tudo que ele faz é para ele, é para satisfazer os próprios desejos, né? Então chega no 3, 1 é a pessoa, 2 é o par, 3 ali já forma a família. Então ele começa a expandir um pouco mais, que tem que fazer coisas para a família. Só que aí vem todos os sentimentos, né, que o 3 simboliza, que a gente trabalha os sentimentos aqui. Então as pessoas, a maioria estão aqui, na Matrix, né, 1, 2, 3. Elas não expandiram ainda para o coração, que começa a ter aquele amor incondicional. Eu não estou fazendo aquilo porque aquilo é meu, que aquele é meu animal, aquele é meu filho, aquele é minha mulher, então aqueles são meus bens, então eu tenho que proteger. Então eu já não faço porque é meu, eu faço pelo outro, quando eu chego no 4. Né? Então é uma mecânica também. Então a sua mente, ela vai estar sintonizada com esses sistemas. Então se está muito nos chakras básicos, vai vibrar com o que tem aqui. E se o que tem nas dimensões mais densas está cheio de coisas ruins que a Matrix coloca, que está cheio de parasitas que vieram para sugar, a pessoa vai ficar presa nisso aqui. Ela vai vivenciar a densidade, né, e tudo que há de ruim nessa densidade. Mas se ela consegue já ir para a mente, ela muda um pouquinho a sintonia, ela expandiu um pouco mais, porque o 4, que é o amor incondicional, não envolve só o que é o meu, envolve o que é o outro. Então o que eu tenho de bom para mim, eu quero também para o outro, né? Então aí você expandiu daquele círculo pequeno familiar para a sua comunidade, um grupo que você segue, né? Embora ainda tenha o ego ali vibrando, né? Porque você acabou de sair, então eu quero também benefícios, né? Eu quero trocas, eu quero fazer o bem porque eu quero espaço ali no céu, né? Aí só que você foi um pouquinho mais, né? Comunicação, chega o mental, o chakra coronário que expande, né? Você sai desses processos, começa a encher o seu HD de outras coisas diferentes. Então, você não só deseja o bem para todo mundo, mas você sabe que há muitas coisas além do que aqui, há outros sistemas, compreende que esse é um processo natural, né? Aí vem tudo isso. Então na época eu falei mais da Matrix, né? Porque você precisa romper essas cadeias de
de informação que a Matrix te dá, parar de vibrar nessas coisas para poder acessar um outro conhecimento, né, que é o que a gente fala hoje em dia. Então é isso, né, eu sempre dou uma olhada ali, deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Eu fiz uma anotação, né, depois que eu acabei de pensar de tal, sobre equilíbrio, né, e o que eu coloquei é todo equilíbrio gera desequilíbrio. Por quê? É o que a mente ela tem a ilusão do livre-arbítrio, né? Então ela acha que está fazendo escolha, que está escolhendo tal, quando é só uma visão. Você está só olhando o caminho. Então quando eu caminho por uma trilha, eu estou olhando o caminho. Olho o caminho diferente. Eu olhei um caminho diferente, não significa que eu tenho que ir por lá. Eu só vi, eu tomei nota. A mente já não, ela já, né, quer tudo. Acha que já, opa, se foi por aqui é porque é errado. Porque tinha o outro lá. Não, você só viu infinitas possibilidades. Só que você queira ou não, você sempre vai trilhar por um que é o teu caminho, que é o teu processo. E não existe outro. Só existe aquele. Né? Ok, sobre o equilíbrio. Então a mente ela se ilude sobre o equilíbrio. Então, por exemplo, um mar equilibrado ele não tem ondas. Aí quando alguma coisa desequilibra, ela começa a ondular, a vibrar. Vibração, o átomo vibra, emana, ressonância Schumann. Então, algo, se tudo está equilibrado, está em perfeito alinhamento. Não tem nem movimento, não tem nada, então não existe. Então a coisa ela se desequilibra para se movimenta. Então tem ali a sua existência. Né? Às vezes está aqui, então, aí o que a gente passa a chamar de equilibrado? Opa, esse movimento é equilibrado, né? Aí você faz assim, opa, desequilibrou. Aí a mente de novo falando desequilibrou. Não, mas há ciclos que é assim, aí depois ele faz assim, aí depois volta assim. É o que a gente poderia chamar de equilíbrio, né? Mas a mente imediatista se saiu do padrão, desequilibrou. Então por isso que a gente não fala mais que não há equilíbrio. Então equilíbrio é apenas uma palavra, apenas uma visão. Né? Opa, se segue esse padrão, está equilibrado. Mas se torna automaticamente uma mentira, porque o equilíbrio é o ponto perfeito. Não há movimento, nada existe. Né? Então por que todo equilíbrio gera um desequilíbrio? Porque quando você busca, você tem a sua natureza. Essa natureza ela tem um processo, como eu falei, tem um processo de crescimento. Então se você procura o que você acha equilibrado, você viu o ponto final lá, é o mestre ascenso, então eu quero já ser aquele. Aí você tenta se enquadrar naquele padrão, vai acarretar uma série de desequilíbrios na sua vida. Né? Porque você tentou se enquadrar em algo que você não está. É natural também, é normal que isso aconteça, porque é normal que a gente experimente uma coisa nova. Né? É como tipo um alpinista, né, que vem assim, a gente é alpinista, o alpinista ele primeiro chega no lugar, depois vai fixa, né, fixa ali, aí garantiu aquilo, né? Quando a gente tenta chegar ao ponto que a gente não está, a gente pegou um gancho, aí antes de subir até lá nós jogamos o gancho, aí joguei o gancho, só que às vezes o gancho não fica bem preso. É uma forma de tentar ir mais rápido, e às vezes a gente consegue chegar porque prendeu bem, né? Só que às vezes não chegou, aí a gente cai, né? Aí às vezes cai até do lugar que a gente se prendeu, né? Só que já está preso, está garantido. Pelo menos o lugar que a gente já chegou fisicamente ficou garantido. Então a gente volta até aquele lugar. Né? E pode usar o gancho ou não. Então essa busca por equilíbrio, às vezes é tentar usar o gancho. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Seja como for, é perfeito. Então é onde que veio, né? Todo equilíbrio gera um desequilíbrio. Então uma hora ou outra você vai desequilibrar. Quando desequilibrar, se você já tem uma percepção, você, opa, estou me desequilibrando, então eu paro, já fixo ali, rapidamente, né, uma estaca para já garantir aquele ponto. Né? Mas não significa que eu devo, opa, eu acelerei demais e começou a trepidar. Então eu desacelero e vou normalmente. Estabilizo, então quando eu conseguir estrutura multidimensionais, que são os corpos se agregando, né, para ter uma maior velocidade, aí eu acelero novamente e vou me experimentando dessa forma. Né? Eu que estou fazendo isso? Não. Simplesmente está acontecendo. Né? Então tudo isso que eu trago é para que você perceba o que está acontecendo. Que você olhe para você, né, e se veja. Né? Então nós passamos a ver cada vez mais nós como os personagens
sem se desvincular do personagem, sem desconectar do personagem, porque nós somos esse personagem, nós somos tudo isso, né? Mas você já tem a percepção que você não é só isso. Você tem a percepção que isso aqui é apenas o seu veículo. Então, da mesma forma que você entra ali no carro, você é aquele veículo, porque você entrou no carro, você passa a ser aquele veículo. Você é o carro. Então, digamos, para a realidade, na dimensão dos carros, você é só um outro carro. Né? Então, se é um carro inconsciente, e para ele julga que ele anda sozinho, que não tem alguém ali pilotando. Então, se você é um corpo inconsciente, você acha que você está andando sozinho, que não tem ninguém ali dentro, né, pilotando. Né? E você está pilotando, pode estar pilotando não só esse, mas como vários outros veículos. Então, um dos passos de transcender a mente é começar a ter uma leve percepção disso. Então, você vai começar a ver a outra pessoa, você vai olhar nos olhos dessa pessoa, você vai se ver. Você tem uma percepção que o outro é outro você, o outro você, né? Ou seja, é você mesmo. Então você olha um animal, é mais como se você olha nos olhos, tem uma sensação maior disso. Quanto mais semelhante a pessoa for com você, mais forte vai ser essa ligação. E quanto mais você se conectar com essa pessoa, mais sentimentos vêm, que transcende o normal, né? Quantos menos ego a pessoa tiver, também. Porque às vezes você vê uma pessoa muito egóica, aí você vê como se você visse uma janela fechada, né? Porque são vários véus que a pessoa coloca na frente dela. Então ela é apenas uma programação, né? Por exemplo, você tem uma profissão, aí você acha, eu sou o doutor tal, 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 tal. Então aí alguém te olha e vê o doutor, vê que é aquele véu que você colocou, né? Então a pessoa, nada que ela fala, parte dela, parte da programação que ela foi programada. Então, se ela vai opinar sobre algum acontecimento, ela opina de acordo com aquela programação. Ela não vê a coisa em si, o que é. Ela não tem aquela percepção mais além. Né? Que não só uma percepção física, mas uma percepção metafísica, porque tudo é multidimensional. Né? Então, a pessoa fala, isso aconteceu por causa disso, 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 e dá aquela informação técnica, né? De acordo com o personagem. Mas se ela vai um pouquinho mais além, fala, opa, né? De repente não é bem assim. Né? Eu vi, que veio na minha mente agora, um vídeo que eu vi recentemente, né? Eu não tenho os nomes, né? É no canal do Johanna Dias Vargas. Ele é um repórter, mas fala mais de ufologia, né? De contatos, e traz pessoas no canal. E trouxe um carinha que fala sobre acástico, né? Registros acásticos. Então ele conta um caso que estava atendendo uma pessoa, né? Uma moça, e a moça perguntou se era possível perguntar ao registro acástico se ela estava sendo traída, né? Então, ele olhou e, bom, ele meio que fala, né? Mas, ao meu entender, são essas pessoas sensitivas que vêm um pouquinho mais além. Então, tem uma percepção mais expandida, então vem alguém que está ali orientando, então acaba auxiliando. Né? Dependendo do que a pessoa faz, pode ter um caminho mais certo, mas dependendo da energia, vai se conectar com coisas negativas e vai ter um desvio. Se a pessoa está no caminho certo, está no trabalho de mostrar, apresentar que existe algo além, então isso acontece, ele se dá de forma natural, né? Então, esse eu acredito que é um ponto, sim, verdadeiro, né? Com bom propósito. Então a moça, ela perguntou para ele se ela estava sendo traída. Então ele olhou assim, né, e veio a mensagem que sim, está, né, pelo noivo dela, né? E falou, né, para ela que, ó, sim, está sendo traída. E pediu o nome, né, o nome da pessoa com que o noivo estava sendo traída. Então aí ele falou que recebeu o nome, né, da pessoa, e falou, mas não fala, você não pode dar o nome para ela, né? E falou, ó, recebi o nome, mas não posso te dar o nome, né? Aí ela falou, por quê? Mas por quê? Eu tô pagando, me dá. Aí ele olhou pro registro acástico, né, falou, devolve o dinheiro para ela, né? E ele falou, ó, eu devolvo o seu dinheiro, mas isso aqui eu não posso falar, você não tem autorização dos registros, né? Então ela falou, não, tudo bem, mas por que então não pode me dar o nome? Aí veio a informação, o teu pai tem uma 22, né, uma arma, e assim que souber o nome, ele vai pegar e vai, né, matar o teu noivo e vai colocar uma bala na cabeça da mulher também, né? Então eles entenderam, né, o porquê que não podia fazer. Não podia ter acesso àquele conhecimento. Então eu coloquei isso aqui agora, eu não lembro de onde, por que eu falei sobre isso, né? Eu teria que voltar o vídeo para ver, mas aí não está gravado ainda, está gravando.
Mas é isso, né? Ahn, eu vou finalizar, né? Agora que eu já desviei e tal. Eu vou tentar lembrar, pera aí. Vibração oscilar, equilíbrio, né? Tentar chegar a algum ponto, acessar o interior. Se foi, né? Peguei uma informação ali de fora, aí veio para colocar. Então, para quem lembra, né? Segue a linha, então encaixa ali esse tipo de informação. Uma informação que vem de fora, né? Que vem do interior. Não, fugiu mesmo, não lembro do que. Por que eu coloquei essa, né? E como não tem mais questões para colocar, eu estou olhando ali a listinha sobre a mente, né? Como que funciona. Vamos só para frisar, já está com 1 hora de vídeo. A mecânica da mente, então como a mente funciona. Espero que você tenha entendido. Então, entendendo te ajuda a transcender. Por que a transcender? Porque quando eu penso em algo, eu sei que aquilo vem de uma certa esfera, né? E se o que eu estou pensando é bom, eu posso me silenciar, como alguém que, percebe uma movimentação, um animal que percebe ali um predador, ele para, então ele vai ter uma percepção de onde está melhor, né? Então a mesma coisa você vai ter sobre isso que você está pensando. Então você vai ter melhores intuições, vai se aprofundar, vai se conectar melhor com aquilo, né? Aquilo vai ser trabalhado melhor em você. Então aquilo você percebe com o quê? Com o seu corpo mais sutil, né? Que vamos colocar um corpo mental que está conectado a um corpo de alma, né? E se você conseguiu captar isso aqui no denso, né? Porque ele está mais em sincronia. E quanto mais você fica nessa vibração, mais vai se fixar, mais vai aprimorar essas ligações, né? Então é um sinal de que a coisa está se desenvolvendo, que a semente está brotando, né? Então eu estava falando de caminhos, né? De você olhar, querer fixar algo, né? Bom, gente, eu não lembro porque eu coloquei aquela informação, né? Mas veio corroborar com algo que eu estava dizendo. E assim, os vídeos que eu estou fazendo, né? Eu procuro editar apenas o nome. Eu poderia até fazer aqueles vídeos cheios de cortes, né? As pessoas vêm e falam uma coisa, aí isso não ficou legal, corta, né? É trabalhoso, eu já fiz vídeo assim, é trabalhoso e ele fica uma coisa como se fosse um programinha de TV. Eu acho que às vezes fica faltando essência, né? É mais para quem quer passar uma informação técnica, né? Então, se eu tenho conhecimento, eu passo aquele conhecimento de forma técnica. Então, a pessoa talvez ela não aprenda aquilo, não absorva tanto quanto é você vir e tentar ser o mais natural possível, né? É o que eu tento fazer nesses vídeos, que é uma coisa que eu faço para mim também. É tentar se expressar da forma mais natural e mais espontânea possível. Então, é por isso que eu evito os cortes, né? Às vezes tem vídeo que, vamos supor, sai um arroto, né? Vamos supor, coisas normais. E às vezes eu fico segurando, não sei se vocês perceberam, dou uma engasgada, né? Uma segurada na fala, né? Coisas que atrapalham, que às vezes as pessoas vão lá e corta, edita, né? Mas muitas coisas perdem a natureza, né? Às vezes você desvia do assunto, não, eu queria falar só daquele, então eu vou corta aquele desvio, mas, né? É o todo se expressando. Eu acho que é a forma a gente tem que procurar ser o mais natural possível, né? E tudo tem a sua vibração. Eu acho que o importante não é tanto as palavras que nós colocamos, mas a vibração que isso contém, né? Porque se a pessoa que está vendo ela não está na vibração, ela não vai entender, não vai absorver. Quem está já sabe o que está sendo dito. Então, isso é como se ela estivesse apenas aproveitando melhor o seu tempo, né? A energia a levou a se nutrir de algo que ela é familiar, que ela se familiariza, do que, por exemplo, futebol e novela, nessas coisas da Matrix. Então, você estar conectado, coligado com esse tipo de material, significa só significa, né, simboliza para você que o seu personagem está nesse caminho, né, está nesse processo, né, está enchendo o seu HD dessas informações, né, e não precisa ter medo, meu HD vai encher. Não enche, porque é a nuvem, é o todo. E às vezes você se conecta com uma informação e o ego
tudo que o ego vê, que ele está ali vibrando no 1, ele quer apostar para si. Opa, eu quero para mim, né? Então a pessoa vê uma informação e já quer compartilhar aquilo, né? Imediatista, nossa, eu tenho que agarrar aquilo, né? Antes que suma, antes que desapareça. Então é uma coisa do ego, né? Então às vezes eu penso, né? Eu tenho ali um pensamento ou intuições para vídeos e tal, aquilo parece ser tão bom, só que aí eu já eu não vejo mais essa necessidade de já vir, já falar e já escrever a respeito, porque tudo tem um processo. Você primeiro vislumbra mentalmente e tem que deixar aquilo se desenvolver. Às vezes aquilo some, e eu não penso que eu perdi. Não tem perda. São momentos energéticos. Quando que a gente oscila, né? O equilíbrio, o desequilíbrio. Aí quando você voltar lá, você vai estar mais forte, porque é um caminho natural de crescimento. Você vibra e vibrando você cresce, né? Então você vai tomar contato com aquele material de novo. Então você nunca perde nada. Você já fixou a estaca, já tacou o gancho, né? Então, nosso corpo mais sutil, perceptível no momento, que é o mental, está em contato com tudo isso porque nós já estamos lá, porque já tem algo fixo lá, né? Mas nós, claro, iremos cada vez mais além. Então, assim, não tenham essa preocupação quando vocês vislumbrarem algo. Eu estava com algo, mas esqueci. Calma, continua caminhando, aquilo vai voltar, está lá. Né? Eu vi algo, depois eu olhei e não estava mais lá. Acho que perdi. Não, nada some. Você é o todo, então aquilo está ali no todo. Então, tudo acontece no seu devido momento certo. Só acontece o que deve acontecer, o que não deve acontecer não acontece, não existe. Né? Você acha que existe a mente brincando, né, de livre-arbítrio, brincando do caminho do outro. Né? E o caminho do outro também é o seu caminho, porque você é todos. Então, às vezes, alguma pessoa vem te contar algo, você meio que, às vezes, aquilo vem como se fosse uma lembrança sua. Né? Então, é um sinal que você já está indo além da mente e já compartilhando do mental e da consciência que permeia os mentais. Né? De onde vem, digamos, a matéria-prima do mental. Então, quando a gente começa a transcender o mental, a gente começa a já ter a percepção do outro. Né? Claro que tudo isso ainda é muito sutil, né? É algo que ainda está se desenvolvendo. Não sei se isso se manifesta aqui na Terra, né? Nós percebemos que somos o todo, mas para quem já tem esses corpos interiores gabaritados a isso próprios, que já teve essas vivências, tem uma percepção maior, mas fica só como percepção mesmo, porque fisicamente a realidade ainda é outra, né? Mas isso é perfeito, né? Você ter esse interior. Um vídeo que eu vou fazer, né, ainda sobre o despertar, eu fiz o despertar 14, falei algumas coisas, mas faltou ainda coisas para falar, né? Despertar 16, despertar 15, né? Essa uma percepção que às vezes tem de que a pessoa desperta é uma pessoa que ela está meio lesada, né? Porque ela age diferente das outras. Então o mundo está caótico, né? Você vê, se você vir para a terceira dimensão, né? Para a mídia, para o imediatismo, para aquele 1% que você acumulou aqui, é um caos, é um inferno, né, de comparação com o que você vive hoje. Então as pessoas, elas vivem nesse inferno. Então ela olha você e você está em paz. É impossível, não concebe, não tem. Então para ela você só pode estar lesado. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né, que é uma coisa que a gente não tem como argumentar. Né, porque para argumentar você teria que voltar ali por 1% e não tem material para dar para aquela pessoa. Então cada pessoa tem que ter o seu próprio despertar para perceber o que é. Né, e isso é bíblico, né? 1000 caiu na sua esquerda, na sua direita, atrás, na frente, e você não será atingido. Né, porque você saiu daqueles 1%. A tua realidade é muito maior. Então não importa o que aconteça ali no 1%, mesmo que você esteja inserido nessa realidade, você está vivendo outra. É um estado de consciência que falam, né? Porque você está experimentando, você está migrando da mente para a consciência. Né? A consciência que rega, que é o sol do mental, é de onde vem seus pensamentos, e se seu pensamento está em loop em alguma coisa, você já percebe, opa, é tal energia que provoca isso, né? Se precisa mudar, a própria energia, ela faz com que você procure coisas que mude, né? E não para aí, né? A consciência é onde nós observamos a estrada lá no final, é até onde a minha vista alcança, mas eu sei que há coisas além da consciência ao qual eu já percebo, que é, como eu falei, o maior mistério, que é você transitando e se vendo como animal, como Márcio, como fulana como você se vendo como seus corpos emocionais, sentindo as emoções. Eu vou falar sobre emoções negativas e positivas também nesse outro despertar, né, despertar 15.
tem umas coisas interessantes para colocar, que é a mesma coisa do livre-arbítrio, né, que a gente sempre teve a ilusão de ter, né, de equilíbrio, que tem que buscar equilíbrio, só que é natural que você se desequilibre, que você esteja oscilando, que é da nossa natureza oscilar, isso é a nossa existência, e também das energias ruins, que nós não queremos sentir, mas está lá. Né, porque por mais que eu faça para me livrar, aqui volta aquele pensamento, né, às vezes a gente pensa que é um problema, mas não. É enfrentar os seus medos. Ela é como se fosse a lama, né, a energia ruim. Né, se você tem o domínio, tudo, você vai entrar na lama e aquilo vai te curar. Que nem falo do umbral. Né, as pessoas que estão lá no umbral, aquilo está tudo expurgando as energias ruins delas. Só que ela está em estado de loucura, ela não percebe. Né? Quando todas as energias ruins, aqueles parasitas saírem da mente do corpo dela, ela vai ter mais lucidez e vai ser resgatada. Né? Então é mais ou menos isso. Então nós estamos fugindo do que a gente chama de energia ruim, fugindo do mal. Então é uma fuga, é um animal que foge desesperado, mas não, entenda que aquilo é uma lama, que apenas está no seu processo natural de drenar as coisas ruins. Então você tirou a mente dali, se conectou com outras coisas, vai assistir outro filme mais legal. Eu não gosto de filme de terror, eu vou assistir um filme de comédia, um filme de ficção. Só isso. Então, se você está nas energias densas, está vivenciando coisas ruins, é porque você está com um pensamento fixo, você está vendo filme de terror. Coloca um filme legal e assista só esses filmes legais. E você vai se nutrir daquilo, vai mudar a sua percepção, porque você vai expandir. Não vai tirar aquela coisa, você vai expandir, vai ter mais material. E opa, antes eu não sabia. Né, erros passados que nós cometemos. Eu não sabia, porque eu tinha só aquele materialzinho. Né? Eu não tive escolha, é só aquilo que eu tinha. Agora eu tenho um mental, eu tenho muito mais material. Então eu não faria coisas diferentes. Eu faria do mesmo jeito. Né? Porque hoje, agora é outra realidade. Então hoje eu faço coisas diferentes. Mas é apenas o meu ser trilhando um caminho. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou prolongar mais esse vídeo. Né? Normal, eu não lembrei lá porque eu coloquei aquela informação. Mas deve estar bem claro no vídeo. No vídeo a gente pode voltar e ver. Né? Eu acho que eu queria dar uma continuidade depois de ter colocado. Mas qualquer coisa fica para outros vídeos. Vem aqui, gravo, não tem problema algum. Espero que vocês tenham gostado. Né? Dúvidas, comentários, né? Entendi, não entendi, fala um pouquinho mais sobre isso, né? Podem deixar aí nos comentários ou mandar por e-mail, que eu sempre deixo aqui no cantinho do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.